Fala galera, Matheus aqui. Se você acompanha esse canal, você provavelmente já se tornou um expert no maior drama do momento, que é justamente a inflação dos Estados Unidos. Mas eis que a inflação não é o único problema desse bear market, e mesmo depois que a inflação bater no pico e começar a cair, ainda há mais 3 catalisadores que podem e muito provavelmente irão continuar empurrando o mercado para baixo antes da gente poder considerar qualquer possibilidade de alta. Então, nesse vídeo eu vou explicar quais são esses catalisadores e quando eles podem acontecer, para que você consiga navegar bem mesmo estando num ciclo nefasto do mercado como esse. E por falar em navegar bem, eu acabo de criar uma playlist reunindo todos os principais vídeos falando sobre esse bear market. Então, se você está chegando agora no canal, veja na descrição a playlist Navegando o Bear Market, que eu reuni lá, os vídeos-chave para você entender absolutamente tudo do que está acontecendo. Então, vamos agora ao vídeo, logo depois dessa mensagem do nosso patrocinador de hoje. Pessoal, se você está cansado de pagar custos de renovação nos seus domínios da internet, a Unstoppable tem a solução. Domínios via NFTs. Uma vez criados, eles serão seus para sempre. Funciona como um NFT comum que pode ser armazenado na sua carteira e vendido quando você quiser sem qualquer custo de manutenção. Como é uma tecnologia nova, alguns navegadores, por enquanto, precisam de uma extensão para ler os endereços, mas é justamente por ser uma novidade que nomes conhecidos como Silvio Santos ainda estão disponíveis e baratos. Você pode até registrar suas carteiras no NFT e receber pagamentos diretamente, mostrando apenas o domínio em carteiras compatíveis. Veja mais na descrição, tem um vídeo inteirinho mostrando passo a passo para vocês. Beleza, pessoal, só mais um detalhe aqui, o patrocinador estará sorteando prêmios de $200 para as pessoas que tenham um domínio .blockchain até o dia 5 de julho. Então, se você já tem um ou se você pretende comprar um, veja os detalhes na descrição para participar dessa promoção. E agora sim, vamos ao vídeo. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é este gráfico comparando o pico da inflação com os diversos bear markets da história. Como eu já disse aqui nesse canal, a vasta maioria dos bear markets encontra o seu fundo justamente quando a inflação atinge o pico. Mas como vocês podem ver aí, existem exceções e é muito provável que esse ciclo de baixa atual que nós estamos vivenciando seja também uma dessas exceções. O grande desafio que o mundo inteiro está enfrentando e o grande motivo pelo qual nenhum país está sendo bem sucedido em combater a inflação é que desta vez esse fenômeno é mundial. Vejam aqui, por exemplo, nós aqui do Brasil fomos pioneiros em combater a inflação com uma alta abrupta dos juros e mesmo assim ela continuou subindo. Os Estados Unidos também começou um forte ciclo de alta de juros por lá e até agora a inflação não amenizou. O motivo da alta dos juros não estar funcionando é que a escassez de oferta pós-lockdown se tornou tão grande no mundo inteiro que agora precisa também do mundo todo junto para combater isso. Os grandes blocos econômicos, com exceção aí da China, que precisa continuar produzindo, eles precisam estar unidos em um movimento de alta dos juros e agora que a Europa parece estar entrando na briga, é possível que a gente comece a virar esse jogo aí mais para frente. Então, em algum ponto a inflação vai começar a amansar, porque a demanda mundial está sendo esmagada pela alta de juros, mas a recessão que virá a partir disso irá gerar consequências que muito provavelmente vão continuar derrubando os mercados. E a primeira consequência, ou o primeiro possível catalisador de novas quedas, claro, é uma quebra no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Desde 2008, o mercado de lá vem uma forte ascendente, que foi ainda mais intensificada no ano passado, justamente por causa das perspectivas de alta nos juros. O argumento era que aqueles buscando uma compra deveriam fazer essa compra muito rápido, porque o financiamento se tornaria mais caro conforme o Fed subisse os juros, e isso motivou uma alta frenética em 2021, que agora parece dar sinais de exaustão. A regra geral para o mercado imobiliário lá é que a cada ponto percentual a mais de juros, os preços do mercado tendem a cair 10%. Por que é assim?
pelo simples fato de que lá os planos de parcelamento são tão acessíveis que ninguém compra casa com base no quanto ela custa no total, mas sim com base no valor da parcela. Se a parcela cabe no bolso, as pessoas compram, e se não cabe, elas não compram, como a gente faz aqui com compras parceladas no cartão de crédito, só que lá essa regra se aplica muito bem às casas. Então, quando a parcela se torna mais cara, isso equivale a uma redução no poder de compra das pessoas, o que faz os preços caírem. Exatamente como muita gente faz aqui no Brasil com compras parceladas no cartão de crédito, só que lá isso é feito com compras de imóveis, justamente por conta dessa facilidade de financiar. Então, quando uma parcela se torna mais cara, isso equivale a uma redução no poder de compra das pessoas, o que faz os preços caírem. Veja que aqui dá para ver claramente que o número de pedidos para financiamento imobiliário por lá já caiu 40%. Como referência, veja que em 2008 a queda foi de 70%, ou seja, já caiu mais da metade do que tinha caído lá atrás. Outra coisa que vale a pena observar aqui é o tamanho dos financiamentos. Embora o tamanho tenha caído nos últimos meses, ele continua bem alto, bem mais alto do que era em 2020. E se a gente pegar o valor médio por empréstimo e aplicar a taxa de juros de hoje, o resultado é que o custo mensal desse financiamento já aumentou 35% em comparação com o ano passado, ou seja, é uma completa aniquilação do poder de compra do consumidor. E talvez isso explique por que uma notícia recente da Bloomberg está apontando que a taxa de inadimplência dos financiamentos por lá já está batendo os 15%. Isso significa que nós poderemos muito bem ver 8 milhões de pessoas sendo despejadas de suas casas nos Estados Unidos nos próximos 2 meses. Esses números são bem impressionantes e isso já se reflete também na demanda por matéria-prima. As casas de lá elas são feitas de madeira e não de tijolo, e veja que o preço da madeira já despencou muito por lá. Mesmo se a gente olhar apenas para esse ano, ou seja, sem considerar os picos absurdos que essa matéria-prima atingiu em 2021, quando ela chegou a custar quase o triplo do que custa hoje. Mesmo se a gente olhar apenas a variação desse ano, dá para ver que ela já caiu muito. Agora, pessoal, só para deixar claro, se você for conversar com investidores do mercado imobiliário de lá, alguns vão jurar de pé junto que não tem nada de errado acontecendo e que imóvel nos Estados Unidos sempre vai subir e que não há com o que se preocupar. O argumento deles é que os preços ainda estão elevados, você ainda consegue vender imóvel lá relativamente fácil, embora já esteja demorando um pouquinho mais que o normal, mas ainda é relativamente fácil. E eles dizem também que a qualquer momento o Fed deve reverter e parar de aumentar os juros. Então vamos torcer para que eles estejam certos. Mas eu também vejo muitos investidores do mercado imobiliário de lá, principalmente aqueles com um perfil mais rápido, que tentam se antecipar aos movimentos, e esses estão vendendo nesse momento. Então, considerando tudo isso, eu diria que a quebra do mercado imobiliário americano é um possível e forte catalisador para novas quedas, mesmo depois da inflação já atingir o pico. E o segundo catalisador seria uma capitulação, ou seja, um movimento fortíssimo de venda em ações de empresas. De acordo com o Michael Harnett, estrategista-chefe do Bank of America, o que nós observamos até agora foi apenas a capitulação em empresas de crescimento e no mercado de cripto. Segundo ele, nós ainda não passamos por uma capitulação grande nas ações de demais empresas. Vale lembrar que a maior parte do S&P 500 equivale a empresas de tecnologia, ou seja, empresas de crescimento. E segundo ele, o que vai finalmente derrubar as demais empresas é uma queda forte na expectativa de lucros, que virá assim que o cenário de recessão estivesse instaurado na economia. Aqui nós temos um gráfico semelhante àquele que eu mostrei sobre a inflação no começo do vídeo, só que para a projeção de resultados das empresas, ou seja, a projeção de lucros por ação. Veja que a linha tracejada aqui, ela marca o início de uma recessão, e a distribuição no gráfico nos mostra o que aconteceu com a projeção de lucro das empresas depois que a recessão se instaurou. E para quem estiver aí se perguntando como, afinal de contas, medir a data a partir da qual a recessão começa, o critério adotado nos Estados Unidos é a ocorrência de 2 quedas consecutivas no PIB trimestral.
trimestral. Então, hoje nós já estamos em um bear market, mas nós ainda não estamos, pelo menos não oficialmente, em uma recessão. Mas nós devemos entrar em uma em breve, pelo menos é o que indica o mercado hoje. E segundo essa estatística que está aparecendo aí na tela, a projeção de lucros deve piorar ao longo dos 6 a 12 meses depois que a recessão for instaurada. Aqui vocês podem ver a duração aproximada das últimas recessões e o quanto o mercado caiu. E se a gente colocar tudo isso em uma tabela junto com o que aconteceu com as projeções de lucro das empresas, como fez aqui o JP Morgan, dá para ver que existe uma clara correlação entre essas duas variáveis. Quanto pior a projeção de lucros, mais intensa tende a ser a queda no mercado. Em o que pode ser classificado aqui como uma recessão leve, o mercado cai em média 18%. E no que pode ser classificado como uma recessão mais profunda, a queda média é de 33%, sendo que em 2008 essa baixa chegou em 56%. Então, por aqui, pessoal, já dá para ver os efeitos desastrosos que esse catalisador pode trazer para o mercado. E se a única coisa impedindo as projeções de lucro de começarem a cair mais intensamente é justamente o fato de os Estados Unidos ainda não terem entrado oficialmente em uma recessão, então é muito provável que nós vejamos esse catalisador se materializando ainda neste ano, muito em breve. E por fim, pessoal, o terceiro e último catalisador da lista é mais uma consequência dos últimos do que um catalisador por si só. Estamos falando da capitulação do varejo, ou seja, a venda em massa do investidor pessoa física que ainda não capitulou, mas já começa a mostrar sinais de que está próximo de capitular. Historicamente, os primeiros a capitular são os fundos multimercado, depois vem os grandes fundos de pensão e por último vem o varejo. Quando o varejo capitula, isso em geral indica um possível fundo do ciclo, então o mercado está de olho em quando isso irá acontecer. Até agora, o varejo tem se mostrado mais resiliente do que o normal, mas os dados mais recentes que eu tenho aqui mostram que essa última grande queda balançou o varejo e já houve sinais de vendas. Então, é possível que as próximas quedas sejam o teste final da resiliência do varejo. E por fim, pessoal, só para não fechar esse vídeo falando apenas nas quedas, é inegável reconhecer que alguns ativos já caíram muito. Empresas de crescimento e o Bitcoin são bons exemplos disso, e embora não haja absolutamente nada que impeça esses ativos de cair mais, historicamente quem comprou nessas baixas se deu bem no longo prazo, ainda que tenha que ter passado por quedas no meio do caminho. Então, cabe a cada um decidir como quer navegar esse mercado de acordo com o seu perfil e o seu horizonte de investimentos. Se você assistiu até aqui é porque provavelmente você gostou do que viu, então eu te convido a conhecer o nosso Discord, onde você vai encontrar uma comunidade ativa de membros para trocar experiências sobre os assuntos desse canal. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça, ele pode ajudar outras pessoas também. Então, por favor, compartilhe com quem você gosta e a gente se vê no próximo vídeo.